Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Damos graças a Deus por mais uma vez termos a grande oportunidade de estarmos aqui na Igreja Sede para comentarmos a terceira lição desse trimestre. O título da nossa lição é O Supremo Pastor. O texto áureo está em Salmo 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Leamos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Introdução. Nesta lição, estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Entremos na lição, meu irmão, no tópico 1.1, onde diz assim: Descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente dos mercenários, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Meus irmãos, no tópico onde nós acabamos de ler, o comentarista está dizendo, que Davi, ao afirmar que o Senhor é seu pastor, ele o faz deitar em verdes pastos. Segundo os estudiosos, a ovelha é um animal sensível e ela só se deita quando ela tem certeza que ela vai estar em segurança. Davi, ele expressa essa verdade dizendo que o Senhor, ele me faz deitar em pastos verdes. E mais adiante diz assim: deitar significa repousar, descansar. Naturalmente, meus irmãos, quem é que depois de um dia intenso de trabalho, um dia intenso de labor, naturalmente o corpo quer descanso? E quando nós estamos dormindo, segundo a ciência, nós estamos readquirindo novas energias que foram gastas durante o dia. Todo ser humano, ele necessita de um descanso. O próprio Deus, quando criou os céus e a terra, no último dia da criação, a Bíblia diz que Deus descansou. Isto não quer dizer que Deus se cansa, porque Ele é eterno. Ele simplesmente cessou as suas atividades e santificou o sétimo dia
para que as pessoas, as suas criaturas, tivessem o descanso. Transportando para o mundo espiritual, todos nós precisamos descansar no Senhor. E o comentarista diz assim que este cântico, ou este salmo, ele está presente no saltério. O que é saltério? Tem dois significados. Saltério, dependendo do lugar que ele aparece nas Escrituras, trata-se de um instrumento de várias cordas. E dependendo do lugar que esta palavra é apresentada, ele fala de um inário, como se fosse uma harpa. Porque a harpa cristã é para nós hoje, o saltério era para os filhos de Israel. E nesse saltério está exposto também este lindo salmo profético e ao mesmo tempo messiânico. Quando Jesus estava, irmãos, pregando o Evangelho, ele entrou num embate contra os judeus pelo fato de realizar obras no dia de sábado. Porque os judeus, eles ficaram presos a alguns rituais e distorciam do texto. Aí Jesus fez várias reivindicações, dizendo para eles: olha, se você tiver uma ovelha e ela cair num buraco, vocês deixam a ovelha morrer ou vocês vão lá e tiram a ovelha do buraco? Obviamente vocês vão salvar a ovelha. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e tinha uma mulher que andava curvada e não podia se endireitar. E diz a Bíblia que Jesus estendeu as suas mãos, tocou naquela mulher e disse assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. E no mesmo instante aquela mulher se endireitou. E as pessoas que estavam na sinagoga arrazoavam entre si, dizendo: há tantos dias na semana para receberem curas, e ela veio justamente no dia de sábado. Aí Jesus faz uma outra reivindicação, e no final ele diz assim: olha, se vocês fazem alguma coisa no sábado em benefício, quanto mais eu não tinha que soltar esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha aprisionado por 18 anos. Pois bem, aí nós aprendemos, irmãos, que a palavra sábado, ela significa descanso. Mas se a gente for pegar ao pé da letra, o pecado interrompeu o descanso de Deus. Agora Jesus, a palavra sábado quer dizer descanso, mas Jesus, no Evangelho, conforme escreveu Mateus capítulo 11, versículo 29, ele disse assim: ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o nosso descanso, irmãos, passou a repousar na bendita pessoa de Jesus, que é o pastor do Salmo. Eu me lembrei agora da minha mãe, que já dorme do Senhor, já está na glória. Ela se converteu no dia 3 de novembro de 1963. E depois de algum tempo de conversão, ela foi batizada com o Espírito Santo, e mesmo sendo analfabeta, não sabia nem ler e nem escrever, recebeu do Espírito Santo cerca de 60 a 70 louvores, com letra e música. E num desses hinos falava a respeito desse pastor como sendo Jesus. Pois bem, então nós devemos sempre descansar no Senhor. E mais adiante diz assim, que está demonstrada a fidelidade do pastor. E Davi tem plena convicção de que o melhor fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Vamos adiante. Ponto 1.2. Refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças na alma
ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Meus irmãos, segundo nós aprendemos na palavra de Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, no Deus que nós cremos, é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se alguém tentar, se esforçar, se esmerar por explicar essa doutrina através do intelecto, através do raciocínio humano, ninguém consegue explicar. Até porque nós somos limitados, nós somos criaturas e o Senhor é o Criador. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus trino. Se o homem foi feito e criado conforme a sua imagem e semelhança, o homem também é um ser trino. O homem possui corpo, espírito e alma. Observem que quando Deus ele toma da superfície bruta da terra e forma aquele personagem aparentemente não tinha vida. Mas a Bíblia diz que Deus assoprou nas narinas de Adão e ele foi feito alma vivente. Isto quer dizer, até porque no original a palavra espírito se traduz por vento, fôlego, respiração violenta através da boca e do nariz. Também fala de ar. Isto quer dizer que quando Deus assopra naquele personagem inerte, o Espírito Santo de Deus entra, dá vida ao Espírito, que produz vida à alma. Para discorrer a respeito da alma e do Espírito, também é difícil por demais. Para se ter uma noção, somente a palavra poderosa de Deus, ela tem condições de separar a alma e do Espírito. É só ler Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mas através da nossa capacidade, é quase impossível discorrer a respeito da alma e do Espírito, mas está na Bíblia. E por falar em alma, irmãos, é importante ressaltar que a alma, a partir do instante que a pessoa parte para o Senhor, ela não dorme não. Algumas igrejas tradicionais afirmam que a alma entra no estado dormente e fica dormindo. Mas a alma não dorme. A alma fica consciente, lúcida, ao lado do Espírito. O corpo sim está morto, vai para a sepultura, mas a alma e o Espírito vai para o céu. Tanto é que quando o apóstolo Paulo ele discorre sobre o arrebatamento da igreja, ele diz assim, porque a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, juntamente com aqueles que hão de ressuscitar, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, antes disso, olha que Paulo fala para os crentes de Tessalônica: não quero, irmãos, que sejais ignorantes em relação àqueles que dormem. Por que Paulo usou essa palavra dormir ao invés de falar morrer? Para que as pessoas não recebessem o impacto. Por exemplo, os médicos, quando eles vão dar notícia de um ente querido que morreu, eles fazem um certo rodeio para preparar a pessoa para que não sofra o impacto da morte. E os médicos falaram: a gente fez isso, cuidou disso, fez tantas coisas, mas infelizmente a pessoa veio entrar em óbito. É uma palavra mais branda. Paulo ele faz um trocadilho para que a palavra morte não, que as pessoas que estavam ouvindo não sofressem o impacto. Mas olha que Paulo disse: nós
estivermos vivos, nós seremos transformados. Mas quando a trombeta soar, disse Paulo, aqueles que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com eles. Como que Deus vai trazer, Jesus vai trazer com eles, se eles estão aqui inertes? Não, a alma e o espírito estão no céu. O espírito e a alma descerá juntamente com Cristo para reassumir o corpo, para ressuscitar o corpo. A partir da ressurreição serão transformados juntamente com aqueles que estiverem vivos. Portanto, a alma não está dormindo, tá? Quando a gente lê a passagem que Jesus contou a respeito do rico e de Lázaro, observem que eles estavam lúcidos, tanto Abraão quanto o rico e Lázaro. Eles conversavam entre si. Então eles estavam lúcidos, não estavam dormindo. Até porque no céu não é lugar de dormir. No céu é lugar de gozo, é lugar de alegria, é lugar de paz no Espírito Santo. Tá? Então a alma que responde pelas nossas emoções estavam vivas. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, está escrito que os mártires da grande tribulação, que venceram a grande tribulação, estavam debaixo do altar do Senhor. E eles clamavam: ó justo dominador, até quando esperará para vingar o nosso sangue? E diz a Bíblia que foram dadas a eles vestes brancas e que eles esperassem até o dia de se completar o número de mártires que haveriam de tombar durante a grande tribulação. Eles estão lúcidos no céu. Pois bem, a alma, ela responde pelas nossas emoções. E a nossa alma, irmãos, naturalmente, durante o transcorrer da nossa jornada aqui na terra, passará por momentos tribulosos, por situações constrangedoras, passaremos por tristezas, por decepções, por frustrações. Jesus, ele passou por tudo isso. Chegou um momento na vida do Mestre em que ele percebe que todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre os seus ombros. Ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se Jesus passou por isso, nós também passaremos. E é por isso que nós temos que descansar no Senhor, para que Ele refrigere a nossa alma, para que Ele promova a tranquilidade, segurança, calmaria para a nossa alma. Porque os nossos sentimentos, dependendo dos problemas, das situações adversas, serão abalados. Mas nós não podemos perder a confiança, devemos descansar e pedir que o Senhor nos refrigere, para que Ele nos renove, para que Ele renove as nossas forças para continuarmos a caminhada cristã e defendendo a fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos adiante. Ponto 1.3 diz assim: presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, faça a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Este homem, Davi, segundo o coração de Deus, ele passou por várias situações, e se Deus não o socorre, com certeza ele tinha morrido. Por incrível que pareça, um dos seus maiores inimigos foi seu próprio sogro, que simplesmente por inveja queria a todo custo matar Davi. Eu disse uma certa feita que o rei Saul, na minha modesta opinião, foi um dos homens mais desinteligentes que se tem notícia.
Por exemplo, se ele usasse o bom senso e usasse a sabedoria, era para ele agir completamente ao contrário, porque o seu genro era um homem de Deus. Na mão de Davi, o reino de Israel ia ser forte, ou seja, Saul seria beneficiado, a sua filha seria rainha, os seus netos seriam príncipes e futuramente seriam os herdeiros do reino de Israel. E o reino de Israel não era um reino comum, era um reino que o próprio Deus reinava através de Davi e de todos os seus descendentes, de todos os seus sucessores. Deus tinha feito uma promessa para ele, mas Saul, movido pela inveja, porque a inveja, ela cega a pessoa, ela não permite que a pessoa enxergue as benesses da vida, e este homem perseguiu seu próprio genro, sem causa, e teve algumas vezes, pelo menos 2 vezes, Deus colocou Saul na mão de Davi. Uma certa feita, diz a Bíblia, que estando perseguindo, ele entrou numa caverna para fazer necessidades, e Davi chegou lentamente e cortou um pedaço da orla do manto de Saul. E depois ele se distancia e dá um grito: Saul, olha o que eu tenho em minhas mãos. O Senhor me entregou nas minhas mãos e eu não quis fazer mal contra ti. Por que você me persegue sem causa? Aí aparentemente ele se arrepende e fala: ai, Davi, meu filho, me perdoe. Mas os dias se passaram, ele sai para perseguir novamente, com um grande exército. E diz a Bíblia que, estando na caverna, o Senhor fez com que todos dormissem. E Davi ordena que um dos seus serviçais peguem a botija de água e a lança do rei que estava ao lado de Abner. E o Senhor entregou novamente o rei Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não fez nenhum mal, ele toma a lança e dá um grito lá de longe: Abner, como que você, sendo o escudeiro do rei, você dormiu também? Olha a lança do rei na minha mão. Ou seja, este homem, irmãos, ele passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava com ele e ele teve chance de revidar, mas ele não revidou. E por incrível que pareça, quando Saul e Jonatas morreram, a Bíblia diz que ele apregoou uma lamentação, um pranto tremendo em Israel, e ordenou para que ninguém desse notícia. Certo escritor disse assim: chorar por Jonatas era fácil, porque Jonatas era amigo particular de Davi, mas chorar por Saul, irmãos, é difícil por demais. Mas ele fez isso porque era um homem que andava segundo a vontade e segundo os propósitos do Senhor, e fora guardado por Deus em várias situações. Vamos adiante. Ponto 2. As necessidades das ovelhas. No tópico 2.1 diz assim: necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidade para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as ovelhas. Meus irmãos, o comentarista está coberto de razão quando ele diz que Davi, ele tinha pleno conhecimento das ovelhas, pois exerceu essa função pastoral. Todos nós sabemos, através da palavra, que quando Samuel foi ungir um rei no lugar de Saul,
Deus ordenou que ele fosse da casa de Jessé. E depois que passaram seus irmãos, até o profeta tinha imaginado que seria um deles, mas Deus falou, não é nenhum desses. Aí ele faz uma pergunta, tem alguém ainda que não está presente? Aí Samuel responde, falta Davi, o menor. Aí ele diz, então manda que chame Davi, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai se sentar na mesa e nem comer. A Bíblia diz que quando Davi entra, ele vinha do campo de apacentar ovelhas. E o Senhor fala com o profeta, levanta, unge-o, porque é este que eu tenho escolhido. Quero abrir um parênteses aqui, mas depois a gente continua. Quantas vezes nós ouvimos alguém pregar essa mensagem e dizer assim, que Davi, ele foi usado, foi escolhido por Deus, porque ele era o mais pequenininho, porque ele era o caçula, porque ele era o desprezado da casa. Alguns até dizem que Davi era desprezado por Jessé. A Bíblia não diz isso. Davi não foi escolhido porque ele era o mais pequeno. E também não foi escolhido porque ele era o menor na casa do pai dele. E também não foi escolhido porque ele era desprezado. Ele foi escolhido porque ele tinha uma chamada de Deus. Independentemente de todas as situações que alguns dizem que a Bíblia não diz. Outra coisa, não imagine que Davi era um homem raquítico pelo fato de ser jovem. Tem pessoas que falam que ele era um homem fraquinho, baixinho, nada contra, mas ele não era não. Até porque todos os seus irmãos eram portentosos. Tá? Não imaginem que Davi era um homenzinho desse tamanho, magricelinho, que nem eu, assim, nada disso. O certo é que ele tinha chamada de Deus, porque Deus, ele olha o coração da pessoa. Ele olha aquilo que está no nosso interior. E Davi tinha uma chamada. E o coração de Davi era parecido com o coração de Deus. O seu interior era onde Deus estava olhando. Deus já conhecia ele. Pois bem, depois daquela experiência, ele recebe a unção para ser rei em Israel. Mas ele voltou a apacentar as ovelhas ainda. Ele já tinha experiência. E o Espírito Santo, irmãos, não tinha ninguém mais apropriado para usar, para escrever esse salmo que trata da relação da ovelha com o pastor. Sabia, conhecia as ovelhas e sabia que era um animal que não tinha habilidade para lutar. Mais adiante, o comentarista diz assim, nesse sentido afirma, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ao mesmo tempo que ele era pastor, ele também era ovelha. Era a ovelha desse supremo pastor do Salmo. Ele continua dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor, irmãos, ela não tem por finalidade bater e nem espancar a ovelha, não, senhores. O cajado e a vara têm por finalidade, dizem que o cajado tem uma curva para colocar no pescoço da ovelha e trazer para que ela não ande próximo dos vales, dos precipícios, para que ela não caia. Tem a intenção de proteger e ao mesmo tempo a vara e o cajado tem a função de espancar ou se defender ou bater nos predadores, transportando para o mundo espiritual. Quem são esses predadores? Quem são esses traiçoeiros selvagens que a lição está falando, que ficam de olho nas ovelhas para matar as ovelhas? Segundo o que disse Jesus, são os falsos profetas. Os falsos profetas, Jesus falou que eles são lobos devoradores. Eles se infiltram, eles aparecem vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses são os predadores. Nos dizeres de Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8 a seguir, ele fala assim, olha, maravilho-me de que tão depressa vocês moveram do Evangelho e abraçaram algumas coisas errôneas. Aí Paulo continua dizendo, ainda que um anjo do céu
um anjo de Deus, ele desça ao céu e anuncie um evangelho diferente daquilo que eu tenho anunciado e pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito ou amaldiçoado. Porque Paulo estava dizendo que tinha algumas pessoas no meio da igreja que estavam transtornando o evangelho de Cristo. Por isso ele disse, olha, o evangelho que eu preguei, ele já é completo. O evangelho, meus irmãos, que a Bíblia apresenta, já é completa. O evangelho que a Bíblia nos informa não precisa de inovações, não precisa acrescentar absolutamente nada, porque a palavra de Deus ela já é perfeita. Nos dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas trazendo novidades. Evangelho não precisa de novidades. No livro do Apocalipse está escrito que quem acrescentar qualquer palavra no livro na profecia desse livro, as pragas que estão nele virão sobre essa pessoa. E aquele que subtrair também qualquer palavra da profecia desse livro, Deus tirará deste alguém o direito da árvore da vida. Ou seja, não precisa acrescentar nem diminuir nada. Esses são os predadores, transtornando o evangelho de Cristo. Vamos adiante, irmãos, para nós estarmos quase concluindo. Vamos para o ponto 2.3. Diz assim, a necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária. Não existe avivamento, irmãos, sem Bíblia. O crente ele é avivado através da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse assim, que seca-se a erva, cai as suas folhas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Os profetas pregaram a palavra, muitos deles perderam a vida por pregar a palavra. Jeremias foi rejeitado por pregar a palavra, Isaías foi rejeitado por pregar a palavra, o profeta Eliseu foi rejeitado por pregar a palavra. Quando Naamã chega nas terras de Israel, ele foi diretamente na casa do rei, porque ele imaginava que o rei ia curar ele, mas o rei estava desviado. Aí ele diz assim para a comitiva de Naamã, você pensa que eu sou Deus para dar vida, para matar e para tornar a dar vida? Mas alguém ouviu e foi correndo contar para Eliseu. Aí Eliseu falou assim, fale para o rei, por que ele rasgou as suas vestes? Manda que Naamã vinha até a minha presença e ele saberá que há profeta em Israel. Porque pregava a palavra. Jesus, irmão, ele pregou a palavra. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. A palavra que o Senhor me deu, eu transmiti para eles, e eles creram que o Senhor me enviou. Portanto, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Os judeus não aceitaram a salvação através de Jesus como Messias, porque eles não receberam a palavra, não acreditaram na palavra que Jesus pregava. E Jesus disse assim, não adianta eu ficar falando, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus pregava a palavra. Esta palavra, irmãos, ela foi escrita há vários milênios, principalmente o Antigo Testamento, mas a impressão que nós temos quando nós lemos, quando nós meditamos nesta palavra, a impressão que nós temos é como disse um certo escritor, a impressão é que a tinta do escritor ainda está secando. Oh, glória ao nome do Senhor! Para se ter uma ideia, mas eu fiz algumas anotações aqui, que está na enciclopédia de Orlando Boyer. Quem foi Orlando Boyer? Orlando Boyer foi escritor, foi pregador, missionário, nasceu lá em Inglaterra e veio para o Brasil.
Este homem escreveu vários livros, evangelizou muita gente, um homem muito usado por Deus. Já partiu para o Senhor no ano que eu nasci, 1959. Mas a respeito deste homem, pode-se dizer que a Bíblia diz que depois de morto ainda fala. Ele deixou escrito uma das suas enciclopédias que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1500 anos. Esses escritores, eles foram reis, foram agricultores, pastores, pescadores, um médico e um cobrador de impostos. Esses homens viveram em épocas diferentes, em países diferentes, de culturas diferentes, formações diferentes. Aí ele faz uma pergunta em relação aos opositores da palavra, dizendo o seguinte: por que os homens da atualidade, eles não reúnem os melhores diplomados de suas universidades, viajem o mundo, consultem as melhores bibliotecas, para respingar os campos da teologia, da botânica, da astronomia, da biologia, da zoologia, para fazer pesquisas em todos os ramos da ciência, e depois de esgotar toda a fonte, por que não engloba a melhor parte no livro e oferece ao mundo como substituto da nossa Bíblia? Eles não fazem porque não podem, porque a Bíblia, ela é aquilo que ela mesma afirma ser centenas de vezes a santa, poderosa, infalível palavra de Deus. É por isso que nós temos que meditar nesse livro santo, pautar a nossa vida nesta palavra poderosa de Deus. Quero terminar, irmãos, no ponto 3, que diz assim: Cristo, o bom pastor, no Evangelho de João, faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, quando Deus se apresenta para Moisés, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito, Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos filhos de Israel, e eles perguntarem: quem é o seu Deus? Quem é o seu nome? Qual é o seu nome? E Deus responde: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Este nome, irmãos, é o nome próprio de Deus. Está englobado todos os títulos da divindade. Este nome diz que Deus é o Criador, que Deus é sustentador, que Deus, Ele é o eterno, que Ele é para toda a eternidade, que Ele não tem princípio nem fim de dias, que tudo está no seu controle. Este nome é um nome que expressa todos os atributos, todo o poder, toda a majestade de Deus. Agora Jesus, irmãos, no Evangelho, conforme escreveu os evangelistas aqui, ele repete 7 vezes esse nome. A primeira que diz aqui, eu sou o pão da vida. Ninguém sobrevive sem víveres, mas Jesus é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. A primeira coisa que Deus fez ao trazer existência a este universo, foi a luz. Disse Deus: haja luz. E ninguém sobrevive sem luz. E Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta das ovelhas. No mesmo tempo que o pastor, ele apacentava ovelhas, ele ficava na porta também, para que os predadores não entrassem. E ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. Damos graças a Deus por todos os pastores que receberam a unção de Deus para desempenhar esse ministério bíblico, legítimo, ungido por Deus para pastorear. Mas o bom pastor, o supremo pastor, é somente Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus não viesse a este mundo, irmão, nós estávamos
sentenciados à morte eterna, mas ele veio para nos dar vida, para nos ressuscitar. Paulo diz assim, que ele nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Hoje nós temos um caminho, nós temos a verdade absoluta. As pessoas, algumas seitas heréticas, a sociedade moderna, eles têm por jargões dizer assim, ninguém sabe o que é a verdade, ninguém tem a verdade absoluta. Os crentes na pessoa de Jesus têm a verdade absoluta, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está ligada em mim, esta vai ser cuidada para que ela continue dando fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e continue nos dando da sua graça, que Ele continue abençoando a você, a sua casa, a sua família, que Deus te proteja de todo mal, que vocês sejam benditos ao sentarem, ao deitarem, bendito ao entrares e bendito ao saíres, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, queremos te louvar por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos falando um pouquinho da tua palavra. Aproveitamos esse momento, meu Deus, para interceder em favor de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo e aqueles que mais tarde com certeza vão ouvir também. Ó Pai, através do teu Espírito Santo, derrama a tua graça, a tua bênção sobre todos eles. Continua conosco no transcorrer deste dia. Abençoai a cada família, meu Deus, aos lares, aos teus filhos, às crianças, aos nossos jovens, a todos os departamentos da tua igreja, às nossas lideranças, a todos os obreiros, a todos os pastores, aqueles que estão enfermos, promove a cura, dá a libertação, aqueles que passam por problemas, Senhor da glória, resolve, porque tu és o nosso advogado por excelência. Continua abençoando, Senhor, esta nação. Usa de misericórdia para com a nossa pátria, tenha misericórdia do nosso presidente, dos nossos governantes, aos profissionais de saúde, Senhor da glória, reverte esta situação, nos guarda, nos livra e nos proteja de todo mal, é o que eu lhe peço, no nome santo e bendito de Jesus, o teu Filho amado que vive por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus.